Olá, como vão? Sejam bem-vindos e bem-vindas. Este é o Era Uma Vez, nossa lista de vídeos com relatos e explicações de conflitos jurídicos efetivamente havidos ou em andamento. E agora, estamos aqui para entender a história da interpelação judicial criminal proposta pelo Instituto Lula contra o apresentador e comediante Danilo Gentili. Era uma vez o Instituto Luiz Inácio Lula da Silva, uma associação civil de direito privado criada em agosto de 2011 com o objetivo estatutário de cuidar do acervo histórico e do intercâmbio internacional das experiências políticas do ex-presidente, que é também, diga-se de passagem, o presidente de honra da entidade. Por esse motivo, aos olhos da população, o Instituto tem grande identificação de interesses com o próprio Lula. Para o cidadão comum, o Instituto é o Lula. Quem gosta do Lula gosta do Instituto, quem não gosta do Lula não gosta do Instituto. É simples assim e é fácil de entender. O problema é que a coisa descambou para um maior grau de agressividade, até que na noite de 30 de julho de 2015, a sede do Instituto em São Paulo foi atacada com alguma espécie de explosivo improvisado ou de fabricação caseira. Seja lá o que tenha sido, o certo é que explodiu. E as reações a este ataque lamentável foram diversas. Houve quem tratasse o ato como um atentado terrorista, uma agressão à democracia brasileira. Houve quem considerasse o ato de menor potencial ofensivo, assim como também quem tenha achado graça de tudo isso e até feito alguma espécie de piada. E é aí que entra o senhor Danilo Gentili Júnior, que acerca do atentado ao Instituto Lula postou a seguinte frase em sua conta de Twitter: "O Instituto Lula forja ataque para sair de vítima e o máximo que conseguem com isso é todo mundo dizendo: que pena que o Lula não estava lá na hora." As reações a esta postagem também foram diversas. E dentre aqueles que não acharam graça nenhuma, houve quem considerasse que a frase constituísse um crime contra a honra. Foi isso, aliás, o que entenderam os diretores do Instituto Lula. Mas o que é um crime contra a honra? Crimes contra a honra são aqueles que ofendem o bem jurídico honra, que é um conjunto de atributos físicos, morais e intelectuais de um indivíduo. É aquilo que lhe confere autoestima, reputação e identidade social. Os crimes contra a honra são 3: calúnia, difamação e injúria. Calúnia é a falsa atribuição a alguém da prática de um ato definido como crime. Ou seja, o caluniador é quem afirma que outra pessoa tenha cometido um crime que não cometeu. A calúnia, assim, pressupõe que o fato descrito seja crime e que não tenha ocorrido, ou ao menos que não tenha sido praticado pelo ofendido. Em regra, havendo comprovação de que o crime imputado foi realmente cometido, não se há que falar em calúnia. Difamação é a imputação a alguém de um fato ofensivo à sua reputação, à percepção social que se tenha dessa pessoa. Por definição, percebem-se pelo menos 2 diferenças em relação à calúnia, quais sejam: o fato atribuído não precisa ser falso, basta que seja ofensivo à reputação da pessoa, e não pode ser crime, sob pena de configurar-se calúnia. Por outro lado, por se tratar de uma ofensa à reputação, pouco importa se os fatos narrados são ou não verdadeiros. A injúria, por sua vez, consiste em uma ofensa à dignidade ou decoro de outrem, fundada em fatos imprecisos, hábitos, condutas ou qualidades negativas. Diversamente da calúnia e da difamação, a injúria não se limita à imputação de um fato específico. E, portanto, são esses 3 os chamados crimes contra a honra. E a distinção entre eles nos é muito importante na medida em que a decisão do caso está fundada nessa diferenciação. Os crimes contra a honra são, em geral, de ação penal privada. Isso é,
são crimes que só recebem processamento judicial na hipótese de queixa por parte do ofendido ou de quem tiver qualidade para representá-lo. O autor da ação não é o promotor de justiça, não é o Ministério Público, é o próprio ofendido. Mas especificamente, em casos de crime contra a honra, antes mesmo de oferecer queixa, o ofendido pode pedir explicações do suposto ofensor, por meio da chamada interpelação judicial criminal, que está prevista no artigo 144 do Código Penal. Interpelar, em sentido amplo, significa exigir de alguém a prestação de informações. E a interpelação é judicial quando o pedido de esclarecimento é feito por meio do Poder Judiciário. E foi isso que fez o Instituto Lula. Partiu para a interpelação judicial do senhor Danilo Gentili com o objetivo de forçá-lo a prestar maiores e melhores informações acerca de sua postagem no Twitter. As perguntas que o Instituto Lula quis ver respondidas foram as seguintes. 1. A conta @Danilo Gentili pertence ao suposto humorista? 2. O comentário publicado nesse perfil é de autoria de Gentili? 3. Mas alguém participou da elaboração desse comentário? 4. Danilo Gentili tem algum elemento de prova de que o atentado ao Instituto teria sido forjado? Se sim, qual? 5. Qual foi a intenção de dizer que o atentado foi forjado? 6. Gentili confirma o comentário ou gostaria de se retratar? Aí está. Ainda que em forma de perguntas, a interpelação foi portadora da seguinte mensagem. Senhor Gentili Júnior, se foi Vossa Senhoria mesmo quem postou aquela frase no Twitter, prove o que disse. Retrate-se ou enfrente os rigores da lei. Em resposta à interpelação, o ofensor, no caso o apresentador, teria a oportunidade de se retratar, de reafirmar o que foi dito ou ainda de esclarecer algum mal-entendido que acabasse por revelar a ausência da intenção ofensiva. No caso, contudo, o magistrado indeferiu o pedido e entendeu que o comediante não deveria prestar nenhuma explicação. A interpelação não teve prosseguimento e o senhor Danilo Gentili Júnior nem mesmo teve a oportunidade de formular resposta nos autos no âmbito do processo. Saindo um pouco do campo técnico, nós poderíamos dizer que aconteceu alguma coisa parecida com aquele meme do Batman e do Robin. Vamos voltar? Não vamos dispersar não, vamos voltar. Agora que já entendemos o conflito e os conceitos jurídicos envolvidos, podemos compreender melhor quais foram os fundamentos da decisão. Para quem queira fazer a leitura da decisão, há um link na descrição do vídeo que leva à página do Tribunal de Justiça de São Paulo, em que a sentença pode ser encontrada em PDF. A decisão judicial, tal como vocês poderão ver, se sustenta em 2 argumentos básicos que podem ser assim sintetizados. Há um argumento periférico, no sentido de que não é a fundamentação jurídica central da decisão, mas que entra no mérito do assunto, da liberdade de expressão propriamente dita, e que consiste no entendimento de que não é possível criminalizar-se ou censurar-se a piada. E nisso eu vou acompanhar o magistrado, pois eu também acho que liberdade de expressão só existe quando se permite ao outro falar aquilo de que se discorda. Liberdade de expressão para dizer o que nos agrada não é liberdade nenhuma. E a sentença ainda disse, para o horror de certos políticos e minorias militantes, que a única retaliação que deve ser feita à piada é justamente dizer, simplesmente, que não teve graça nenhuma. Esse argumento toca, sim, no mérito dos limites da liberdade de expressão, mas não foi o fundamento central da decisão. O argumento que derrubou a pretensão punitiva do Instituto Lula foi outro, de cunho muito mais técnico e formal. Segundo o magistrado, o Instituto Lula simplesmente não tem legitimidade ativa para a interpelação criminal proposta. O raciocínio, uma vez que certos conceitos já foram esclarecidos, é relativamente simples. Se tomarmos a frase do humorista ao pé da letra e entendermos que aquilo não era uma piada, mas uma acusação efetiva e séria, teríamos então
a sugestão de que alguém houvera praticado os ilícitos penais da explosão e da falsa comunicação de crime. O senhor Danilo Gentili, portanto, teria cometido uma calúnia ao sugerir que o Instituto Lula, ao forjar o ataque, houvera comunicado falsamente um crime e exposto a risco pessoas e bens com aquela explosão. Mas tecnicamente, juridicamente, há um problema nesse raciocínio. E o problema consiste em que não pode haver calúnia contra pessoa jurídica, pelo simples fato de que pessoa jurídica não comete e não pode cometer crime, só crime ambiental. Crimes são cometidos por seres humanos, que eventualmente ocupam posições nas pessoas jurídicas. Não são cometidos pelas pessoas jurídicas. Ora, se pessoas jurídicas, em regra, não podem cometer crimes, também não podem reclamar no campo criminal de quem supostamente lhes tem atribuído a prática de algum crime. Os advogados do Instituto Lula bem sabem desse fato e por isso mesmo atribuíram ao senhor Danilo Gentili o crime de difamação e não o de calúnia. Sugeriram que o humorista havia imputado um ato ofensivo, porém não criminoso, à reputação do Instituto. Mas o juiz entendeu que não. E respondeu que essa tentativa de confundir calúnia com difamação seria uma manobra do Instituto Lula para pressionar criminalmente o humorista. Pela lógica da sentença, a medida judicial poderia ter sido proposta por uma pessoa natural, ser humano, que houvesse sido acusado das condutas criminosas. Mas quem procedeu à interpelação foi um instituto. E isso o judiciário não admitiu. E é isso aí. Mais uma história cheia de aspectos jurídicos e curiosidades. Em minha opinião, foi bem o magistrado. Ainda que a decisão não tenha sido fundada na questão que me parece fundamental. É esse problema que assola o Brasil e que consiste no hábito autoritário e intolerante de tudo querer resolver com processos e interpelações, principalmente o silenciamento e a intimidação dos discordantes. Tecnicamente, isso não é censura, mas não deixa de ser um instrumento que coage e impõe um certo silêncio. É como uma advertência a todos aqueles que queiram zoar, ironizar, ridicularizar, para que não o façam, sob pena de uma eventual condenação criminal. Tal como vejo, o Instituto Lula, para além da inadequação técnica da medida, deu um exemplo de como não se deve agir no debate político. Para mim, os dirigentes do Instituto Lula, por maior que fosse a comoção, agiram de modo autoritário ao criminalizar a discordância e a piada. Cada um tem sua opinião, e a minha é a de que não é razoável que alguém, por escrever e divulgar esta frase, deva ser punido criminalmente. Mas eu respeito quem possa de mim discordar. E por isso, eu deixo aberto o espaço de comentários. A história ainda não acabou. Enquanto esse vídeo é gravado, ainda há prazo para a interposição de recurso. Por enquanto, eu encerro agradecendo a atenção de quem tenha chegado até aqui e espero que possamos nos encontrar novamente em sala de aula ou em uma outra história de um outro conflito desse povo tão brigão. Eu sou o professor Cláudio e esse vídeo era uma vez. Um abraço.